Então, um grande ensinamento que a gente tem daqui é que também aonde a gente vive, né, onde a gente vive no mundo, pode querer mudar a nossa alimentação, pode querer mudar a forma como a gente vive a nossa cultura, pode querer mudar os nossos lugares, pode até mudar o nosso nome, mas cabe a nós decidir se nós vamos mudar a nossa identidade. Se a nossa identidade em Deus será mudada. Bem-vindos a mais um Café com Joia. Eu quero te lembrar que dia 9 de setembro nós temos o nosso Café com Joia presencial. Esse é um tema muito específico, nós falaremos sobre Deus. Então, se você quer estar comigo aqui no nosso Café com Joia presencial, tem um link aqui embaixo para você se inscrever. E eu quero te dizer que 100% do valor que você pagar, ele vai ser revertido para causas ministeriais. Então, eu fico muito feliz de ser uma ferramenta de transbordo em outras pessoas. Então, saiba que o seu investimento para estar aqui, ele será 100% transbordado para uma outra pessoa. E a gente vai passar 3 horas juntas transbordando na palavra, crescendo em fé. Eu tenho certeza que vai ser transformador. E eu quero até aproveitar essa chamada para falar para vocês que nesse momento que eu gravo para vocês, eu tô no meio do jejum de Daniel. Eu acho que alguns de vocês já viram falando sobre isso no Instagram. Até vocês me perguntaram se podiam participar, porque está sendo através de um grupo. Eu falei que como já começou, fica ruim, né, de colocar no meio do jejum, mas que eu vou me organizar para que a gente possa fazer um outro jejum de Daniel e a gente possa fazer juntos. Aí eu aviso com antecedência, mas eu acredito que é ali para outubro. São 21 dias e a gente se encontra todos os dias, 6h30 da manhã, eu faço uma leitura da palavra e vem sendo muito especial. Até eu quero trazer para vocês hoje o contexto de onde eu estou na Bíblia. Eu tô em 1 Reis 19, tá? Porém, eu parei um pouquinho porque eu fui ler o livro de Esther inteiro, porque eu fiz o jejum de Esther de 3 dias. E também eu parei para ler Daniel inteiro. A grande diferença é que eu tô lendo numa forma teológica cada versículo. Eu tô parando para ler cada parte, ter um entendimento muito profundo de cada palavra, sabe? Então, tem vezes que eu fico 1 hora para ler um capítulo. E vem sido muito enriquecedor. E eu queria falar para vocês de Daniel, porque eu fiquei encantada com o livro de Daniel. Inclusive, esses dias eu estava lendo Daniel 9 e Daniel 10. Eu fiquei maravilhada com tudo que estava escrito, né? E eu amo o Novo Testamento, mas eu confesso que eu não imaginava o que eu poderia me deparar com o Antigo Testamento. E eu fiquei maravilhada com o Antigo Testamento como um todo. Tem gente que fica assustado, mas eu acho que tem muito do caráter de Deus aqui, tem muita coisa que a gente entende quando a gente aprofunda na palavra. E eu queria trazer um pouco para vocês sobre Daniel, né? Daniel vem me ensinando muitas coisas. Daniel, ele era da tribo de Judá. Então, depois que depois que tiveram várias sucessões de reis, então a gente teve Davi, a gente teve Salomão. Aí a gente entra em 1 Reis, que tem vários, tem juízes, aí tem reis, diversos reis que entram e saem de Israel. As tribos foram separadas, né? As 12 tribos de Judá. Então ficaram 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Os assírios foram quem dominaram as 10 tribos de Israel. E a Babilônia foi, né, o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor na época, foi quem dominou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E Daniel era da tribo de Judá. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele tinha uma ideia no sentido de que eu vou pegar os melhores dessas tribos e eu vou fazer eles me servirem. Por quê? Porque quando eu conto pro povo que o seu melhor me serve, o povo automaticamente, por intuito, aquela pessoa que eu idolatro, aquela pessoa que é muito importante em questão de autoridade, agora ele serve a outra pessoa, era uma forma dele ganhar mais submissão de uma forma mais rápida e mais fácil. E aí, né, então, logo no primeiro capítulo de Daniel, a gente já tem falando exatamente sobre isso. Então, dá-se a entender que Daniel era de uma nobreza de Judá. E Daniel, junto com mais 4 pessoas, mais 3 amigos, né, mais 3 outros israelitas jovens, foram passar por um treinamento de 3 anos de costumes, de ensinamento, de linguagem, para poder servir ao rei da Babilônia. E aqui já tem um ensinamento muito importante, que é: quem são as pessoas que a gente considera como autoridade hoje, que a gente considera como uma nobreza hoje? Quem são as pessoas que a gente considera como os melhores? E a segunda pergunta mais importante sobre isso é sobre quem essas pessoas servem.
Por que eu tô te falando isso? Porque, por consequência, no momento que você aceita uma submissão ou você aceita essa pessoa como autoridade nessa vida, a pessoa a quem essa pessoa serve também vira autoridade nessa vida. Então, a gente tem aqui, durante toda a transição de Daniel, inclusive termina o primeiro capítulo de Daniel falando que Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. O rei Ciro, ele não era da Babilônia. O rei Ciro, ele já era da Pérsia. Então, você já vê que houve transição de reinado, com certeza, para ter uma transição de reinado de uma pessoa de um outro lugar vir e dominar a Babilônia, com certeza teve guerra, então não foi algo, vem aqui me dar seu reinado. Ou seja, teve conflito, teve confusão, teve guerra, e ele, mesmo assim, permaneceu na corte de um outro rei, de um outro governo, de um outro império. E isso mostra muito da sabedoria de Daniel, que não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria divina. E aqui a gente tem, no capítulo de Daniel, a gente tem diversas vezes ensinamentos claros sobre isso. Mas o primeiro ensinamento que a gente tem logo no primeiro comecinho do capítulo, né, de Daniel, é exatamente isso, sobre autoridade. Quem são as pessoas que a gente considera como os nossos melhores, e os nossos melhores servem a quem? E dito isso, eu parei de seguir mais de 160 pessoas no meu Instagram recentemente, porque eu falei, os meus melhores, as pessoas que eu tô ali me alimentando diariamente, servem a quem? Porque o que a gente vê aqui o tempo inteiro é o rei querendo comprar a submissão de Daniel através da cultura, então dos hábitos. Então, automaticamente, através da comida, por isso que existe o jejum de Daniel, quando ele se isenta de coisas prazerosas, de vinho, de carne, de coisas que haviam lá, né? E ele também usou isso como uma forma de não se submeter aos costumes do rei, quando ele pede pro oficial do rei, fala, me deixa ficar 10 dias sem comer essas comidas, me dê só legumes, verduras e águas, e eu vou te provar que eu continuo sendo forte tanto quanto as outras pessoas que também estão em treinamento. E quando eu me questiono em relação a isso, eu começo a me questionar aquelas pessoas que eu coloco como autoridade na minha vida, como eu coloco como uma referência, essas pessoas servem a quem? Porque dependendo de quem essas pessoas servem, e aí eu já falo de uma autoridade maior, isso diz muito sobre a cultura que essa pessoa vive, sobre o comportamento que ela tem, sobre os valores que ela tem. E de certa forma, eu vou acabar sendo influenciada por essa pessoa. Então, a gente precisa precisa escolher de uma forma muito sábia as pessoas que a gente escolhe, quem são os melhores, né? Para entender, eles estão servindo a quem? Para que isso seja uma autoridade na minha vida ou não. E a segunda coisa que, se eu for contar de todos os ensinamentos que eu tive aqui de Daniel, a gente vai ficar aqui um bom tempo. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga mais sobre isso, dessa forma eu posso trazer mais para vocês também, porque eu tô gostando muito desse entendimento mais profundo da palavra, sabe? Aqui, a gente fala que, lá em Daniel 1:8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Foi aí que ele pôde testar e tudo mais. E aí, quando a gente começa a ler todo o primeiro capítulo de Daniel, você começa a ver até que ele teve uma mudança de nome. O rei intitulou ele com um outro nome, que era Beltesazar. Até B-E-L, são as iniciais do deus que o rei Nabucodonosor adorava. Então, até mudança de nome, ele foi obrigado a aceitar, e eu falo aceitar entre aspas, porque em todo momento, desde quando ele saiu de Judá e ele entrou na Babilônia, tudo foi feito para que ele mudasse, para que mudasse a cultura, para que ele mudasse os hábitos, para que ele mudasse a submissão dele, mudasse a identidade dele, para que assim ele aceitasse quem ele era diante do novo rei. Porém, Daniel sempre foi muito fiel a Deus. Em nenhum momento ele viveu como Beltesazar. Ele sempre viveu como Daniel. Então, um grande ensinamento que a gente tem daqui é que também aonde a gente vive, né? Onde a gente vive no mundo, pode querer mudar a nossa alimentação, pode querer mudar a forma como a gente vive a nossa cultura, pode querer mudar os nossos lugares, pode até mudar o nosso nome, mas cabe a nós decidir se nós vamos mudar a nossa identidade. Se a nossa identidade em Deus será mudada pelo mundo, ou se nós vamos mesmo viver no mundo, mas sem mudar a nossa identidade. Então, Daniel foi um homem muito fiel na sua identidade a Deus. Os 12 capítulos do livro de Daniel, a gente vê
de uma forma maravilhosa, ele se mantendo fiel a Deus. Os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões. E mesmo assim ele permaneceu fiel a Deus, sem mudar a sua própria identidade, sem mudar o teu propósito, sem mudar a sua fidelidade. Mudaram o nome, mudaram o costume, queriam mudar a alimentação, queriam mudar tudo, mas mesmo assim ele manteve fiel à sua identidade. Então é um livro muito lindo de ler, tem muito aprendizado por aqui. E caso vocês queiram que eu leia mais sobre isso, que eu traga um pouco mais sobre isso, eu vou adorar compartilhar com vocês. É um livro da Bíblia que me encantou muito. E caso vocês também queiram participar desse jejum, me escrevam aqui ou escrevam nas mídias sociais para eu entender o tamanho desse movimento, de quem quer fazer esse jejum comigo, que aí a gente organiza, tá bom? Quem sabe eu te vejo aqui dia 9 de setembro pra gente poder aprofundar na palavra juntos. E eu te espero no nosso próximo Café com Joia. Tchau!